Navalny também deu uma entrevista para a âncora da CNN, a Christiane Amanpour, em 2020. Na época, ele ainda estava na Alemanha e se recuperava de um envenenamento. Ela questionou Navalny se ele não tinha medo de voltar à Rússia depois desse episódio. Vamos ver o que ele respondeu. Why do you want to go back? And I guess, do you think you'll be safe when you go back? Well, well, I don't think that I can have such a privilege being safe in Russia, but I have to go back because I don't want these, groups of killers exist in Russia. I don't want Putin be ruling of Russia. I don't him being president. I don't want him being czar of Russia because, well, he's killing people. He's the reason why the whole country is degrading. He's the reason why people are so poor. We have 25 million people living below the poverty line, and the whole degradation of system. Fortunately for me, including system of assassination of people, he's the reason of that, and I want to go back and try to change it. Professor, a gente volta a falar contigo para poder entender como que fica a oposição na Rússia depois que isso aconteceu. Bom, sabemos que também não é a primeira vez que algum inimigo do Kremlin é encontrado morto ou morre subitamente. Mas como que fica a oposição agora nessa situação? A gente havia mencionado antes sobre a Venezuela, né, que isso demonstra tanto alguma fortaleza quanto fraqueza, né, do Nicolás Maduro, e algo similar acontece na Rússia, né? Por um lado, o Vladimir Putin se sente extremamente ameaçado por qualquer tipo de oposição, né? Isso demonstra que a sua permanência no poder depende em grande medida do autoritarismo, né? Qualquer tipo de liberdade de organização da sociedade civil, de protestos e de eleições e de imprensa livre poderia minar, né, a sua permanência no poder e das elites que o circundam, tanto militares quanto econômicas, da chamada máfia russa, né, que domina ali os grandes cartéis de gás, de petróleo na Rússia. Então, por um lado, isso demonstra essa fraqueza. O regime precisa ser autoritário porque não existe outra forma de permanecer no poder. Por outro lado, demonstra uma força. Não somente o Navalny, né, foi agora morto, vamos dizer assim, em circunstâncias ainda pouco claras, né? O regime mencionou uma morte súbita, né? Foi essa a declaração que foi feita para a mãe, né, do Navalny. Então, por um lado, né, isso não é credível, né, o que aconteceu. Ele estava numa prisão siberiana, muito próximo aos gulags stalinistas tão temidos antigamente. E, por outro lado, também o Prigozhin, né, o líder do grupo Wagner, que também morreu em uma circunstância muito estranha, né, depois de tentar um golpe contra o Putin e seu avião explodiu, né, no ar. Então, isso mostra que o Putin tem uma força muito grande, fora uma série de outras mortes, né, de pessoas, empresários que caíram da janela depois de terem feito críticas ao regime. Então, assim, há uma série de problemas, né, de repressões, vamos dizer assim, não declaradas, não assumidas diretamente pelo governo, e essa é uma forma de aterrorizar, né, a cidadania e a população, né? Você não vai ter, diferentemente em outros sistemas autoritários em que havia, vamos dizer assim, um pelotão de fuzilamento, e isso era público, de que o regime estava fuzilando um dissidente. Dessa vez o regime nega que está fazendo, né? Isso deixa uma situação de muito mais de terror, né? Porque haverá sempre uma incerteza até mesmo do que aconteceu. Então, por um lado, é um regime cada vez mais fechado, cada vez mais centralizado na pessoa do Putin e do seu círculo muito próximo, mas também cada vez mais com uma guerra, por exemplo, que se estende muito mais do que se esperava, uma economia também que não responde bem, um governo que é muito enfraquecido porque não consegue entregar o bem-estar para a população. Agora, professor, o senhor acredita que essa morte pode acabar mudando alguma coisa na Rússia? Por exemplo, a gente teve um número altíssimo de presos, coisa que a gente não via acontecer desde quando houve, né, toda aquela questão em relação à guerra da Ucrânia, que as pessoas foram obrigadas a se alistar lá e por isso tiveram muitas manifestações. Agora voltam a ocorrer manifestações justamente por causa da morte de Navalny. O senhor acredita que isso pode acabar mudando alguma coisa
no público, pelo menos, eu não digo a oposição, mas pelo menos a população poderia mudar? Ou a questão da falta de informação, da falta de acesso à informação? Por exemplo, até agora a gente não teve a entrega do corpo do Navalny para os familiares, ou seja, é uma maneira talvez de encobrir ali qualquer situação de que a gente possa saber exatamente o que se aconteceu. Como que o senhor analisa isso? Exato, é muito difícil, né? Sistemas autoritários têm essa imprevisibilidade inerente, porque depende, né, os equilíbrios são muito delicados. Obviamente, se a população fosse às ruas de uma forma muito massiva, isso geraria problemas para o regime, como foi na China em 1989, né, com o massacre da Praça da Paz Celestial. O regime teve que massacrar milhares de pessoas para se manter no poder e fechou, né, cada ainda mais o regime. Então, isso é uma possibilidade. Agora, uma vez que isso acontece, não se sabe se houve uma decisão, né, de eliminar o opositor agora, ou se a morte foi um acidente devido aos maus tratos ou às más condições do cárcere. E sendo a segunda hipótese, né, de ter sido uma morte, vamos dizer assim, não intencional, né, pelas condições, então o regime tem que correr rapidamente para se precaver desses possíveis protestos das reações internacionais. Reações internacionais não tem muito espaço, né? A Rússia já tem uma série de sanções contra a sua economia por causa da guerra na Ucrânia, da invasão na Ucrânia. Então, não há muito mais que a comunidade internacional possa fazer. Não há muito espaço para comprar a sociedade civil russa, que será fortemente reprimida, principalmente em Moscou e São Petersburgo, as duas principais cidades que ainda têm alguma pequena elite liberal no país. A circulação é muito restrita na Rússia, muita fake news produzida industrialmente pelo regime. Então, vamos dizer assim, a tendência é que o regime consiga manter-se no poder e impedir que isso se transforme em uma crise maior, até porque a crise que o Prigozhin, mencionei anteriormente, do líder do grupo Wagner, né, que tentou, que era um golpe militar no sentido clássico, com tropas se encaminhando a Moscou, era muito mais perigoso para a sobrevivência do regime do que a morte de um líder opositor que não tem grandes condições reais, como o Prigozhin tinha, né, à frente de forças armadas, para derrotar o regime, né? Então, seria basicamente vamos dizer assim, uma expressão de insatisfação de elites liberais que ainda estão na Rússia, que é uma minoria, porque a maioria dos liberais e democratas da Rússia já migraram devido às condições políticas desfavoráveis no país. Perfeito. Muito obrigada, professor e analista político Felipe Ramos. Acabamos de conversar. Muito obrigado por estar aqui conosco e esclarecendo um pouco sobre tudo isso que tem ocorrido tanto na Rússia como na Venezuela. Boa noite para o senhor. Boa noite, sempre um prazer.